Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Essa foi a resposta dos espíritos superiores à questão 727 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec arguiu sobre a importância da preservação contra aqueles que eventualmente queiram nos fazer mal. Os espíritos deram uma receita para não atropelarmos ou atrasarmos o nosso adiantamento moral. E eles falaram de algo que naquele século, que é o século XIX, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ainda estava acontecendo entre as criaturas. A partir desta resposta da questão 727 de O Livro dos Espíritos, nós iniciamos a reflexão sobre o tema de hoje. Nos foi solicitado refletir sobre a lei de conservação. A lei de conservação é a quinta lei moral, constante da parte terceira de O Livro dos Espíritos. E ela é composta de 5 partes. Primeiro, o instinto de conservação. Segundo, os meios de conservação. Terceiro, o gozo dos bens terrenos. Quarto, necessário e supérfluo. E quinto, privações voluntárias, mortificações. Mas em se tratando de lei da conservação, creio que seja útil à nossa compreensão responder a uma pergunta natural. O que é instinto? Considerando que o instinto leva a criatura a conservar-se. Segundo o dicionário da língua portuguesa, instinto é um impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Então é algo que faz parte da própria natureza humana e está na natureza. E que não precisa que haja o raciocínio para que ele aconteça. Ele independe da razão. Se você percebe que tem algo que está despencando sobre a sua cabeça, você imediatamente se afasta para não ser atingido. Isso é um instinto de preservação, de conservação, de defesa. Mas segundo a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, os atos instintivos foram construídos pelo princípio inteligente
em sua longa passagem pelos reinos inferiores da criação, quais sejam mineral, vegetal e animal. Nós podemos dizer que o instinto é considerado uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm às suas necessidades, tal como nos ensina Kardec na questão 73 de O Livro dos Espíritos. Mas quando nós pensamos nesse conceito apresentado no Livro dos Espíritos, isso nos remete lá à questão 11 do capítulo 3 da obra Gênese, outra obra da codificação espírita, quando os espíritos disseram a Kardec: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Só atende aquele exemplo que eu dei há pouco. Mas o que isso significa? Vejamos que nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Esta mamãe gorila, com seu filhote, o faz naturalmente. Ela não precisa elaborar raciocínios para fazer o que está fazendo. Simplesmente o instinto maternal a faz proteger o filhote, a cuidar do filhote. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. É assim que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se faz necessário. É assim que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. Vamos recordar que naquele último grande tsunami da Indonésia, muitos animais se salvaram e muitas pessoas não entenderam porque os animais estavam saindo em disparada. Porque eles perceberam instintivamente que havia uma modificação nas circunstâncias físicas que eles estavam vivendo. A Terra estava emitindo um som que só eles percebiam, eles ouviam um som que só eles percebiam. É assim que os animais buscam, conforme a estação, os climas propícios. Veja-se as grandes migrações animais na África. É assim que os animais constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies, para os seus filhotes. Constrói armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem. Veja-se o que faz o João de Barro, colocando a porta de sua casa voltada sempre para o mesmo local. É assim que muitas espécies manejam armas ofensivas e defensivas de que são providos. Veja o escorpião.
O escorpião pensa que vai ser atacado. Quando é atacado, ele automaticamente reage com a arma que ele tem. Destruidora. É assim que a mãe choca os filhos e estes procuram naturalmente, instintivamente, o seio materno. Agora, no homem, na espécie hominal, só no começo da vida o instinto domina com exclusividade. Os primeiros momentos do bebê, da criança, são muito instintivos. É assim que ela faz para tomar o alimento, que ela grita para exprimir as suas necessidades, que ela imita o som da voz, que ela tenta falar, que ela tenta andar. São todas tendências instintivas e que vão aos poucos se aperfeiçoando e entrando numa circunstância racional. No próprio ser adulto, certos atos são instintivos, como aquele que eu falei, o movimento espontâneo para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Piscar as pálpebras ou abrir maquinalmente a boca para respirar são atos instintivos. Nós não pensamos, eu tenho de piscar agora. Não. Instintivamente isso acontece. Mas nesse capítulo da lei de conservação, como eu disse, uma das leis morais faz parte de O Livro dos Espíritos. Como de praxe, o Kardec inicia perguntando aos espíritos superiores, lá na questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos responderam, sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem. Então não há regime de exceção. Tudo que for vivo em a natureza possui o instinto de conservação. Mas aí o Kardec vai apresentar uma singularidade. Ele diz qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então há uma exigência para a percepção deste instinto. E aí ele vai fazer a distinção de duas inteligências. Ele vai dizer, nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então aquilo que nós falamos anteriormente, nos reinos inferiores, vegetal, animal e mineral, ela é puramente maquinal. Mas no reino superior, que é o reino nominal, ela é raciocinada. Então nós percebemos que nessa resposta existem dois elementos singulares. O primeiro nós podemos chamar de abrangência, quando os espíritos disseram que todos os seres vivos possuem o instinto. E o segundo nós chamamos de mecanismo de atuação da lei. No reino animal e vegetal de forma maquinal ou mecânica, e no reino nominal de forma raciocinada. Mas você pode estar perguntando, mas por que essa diferença? O que faz ser diferente? E aí eu vou convidá-lo a ir às questões 23 e 76 do mesmo Livro dos Espíritos, porque lá nós podemos encontrar a diferença. Na questão 23, Kardec perguntou aos venerandos colaboradores: o que é espírito? Eu queria que você observasse que a palavra espírito está grafada, está escrita com E minúsculo. E os espíritos superiores responderam: o princípio inteligente do universo. Então a pergunta, o que é espírito, teve como resposta
o princípio inteligente do universo. Questão 23 de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos agora à questão 76. Lá Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos? Observe agora que a palavra espíritos está grafada ou está escrita com E maiúsculo. E os espíritos responderam: pode-se dizer que os espíritos, com E maiúsculo, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então a gente percebe a diferença entre princípio inteligente e ser inteligente. O princípio inteligente encontra-se nos reinos vegetal e animal. E estes não têm consciência de si mesmo. Nestes reinos vegetal e animal, as criaturas vivas que pertencem a esses reinos, elas não têm consciência de si mesmo. Veja-se, por exemplo, que um gato que esteja diante de um espelho, ele interpreta a imagem que vê no espelho como sendo um outro gato. E aí ele sai, rodeia o espelho procurando o outro gato, que nada mais é do que ele mesmo, que tem sua imagem projetada no espelho. Ele se vê diante do espelho, mas não tem consciência disso. Ele não sabe que é ele mesmo. Por outro lado, no reino nominal, todos temos consciência de nós mesmos. Se nos colocarmos diante de um espelho e olharmos a nossa imagem projetada, sabemos que somos nós. Na questão 703, ainda sobre a lei de conservação, Kardec perguntou: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Quando o espírito foi criado, ele já veio com este instinto. E todos os seres vivos habitados pelo espírito fizeram-no manifestar-se. E os espíritos responderam: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Olha que interessante. A conservação é um instinto natural. E por que Deus colocou o instinto nas criaturas? Porque elas precisam viver. Porque o processo de vivência é o meio natural, o caminho natural para a evolução dos seres inteligentes, como também dos princípios inteligentes. Se os animaizinhos não tivessem o instinto de conservação, eles seriam presa fácil de tudo. Lembra lá do exemplo dos animais que debandaram antes da chegada das águas no tsunami da Indonésia. Mas eles não se apercebem disso, não têm consciência clara. E, novamente, duas singularidades na resposta. Não há regime de exceção, porque todos têm que concorrer. E a outra singularidade é que o aperfeiçoamento parece ser uma espécie de fatalidade para todos os seres vivos. Mas dentro da lei de conservação, quando nós fizemos a apresentação do capítulo, nós citamos que um dos subtópicos ou subitens é o gozo dos bens terrenos. Todos nós temos o direito de desfrutar, de gozar
dos bens terrenos. Desfrutar da natureza, por exemplo. Mas uma coisa nós temos que deixar muito claro no nosso raciocínio, que é importante, uma diferença importante para a compreensão deste tópico, o gozo dos bens terrenos. Em realidade, nós não somos proprietários de nada. Nós somos apenas usufrutuários. Ou seja, nada nos pertence. Tal como diz a música, tudo é do Pai. Nós temos apenas o direito de usufruir. Mas, pelo sentimento da posse, nós achamos que tudo é nosso. Meu filho, minha esposa, minha casa, meu celular, meu carro, meu emprego, meu amigo. Porque o nosso sentimento de posse é muito grande. Nós achamos que tudo nos pertence, quando efetivamente nada nos pertence. Nós apenas desfrutamos na qualidade de usufrutuários. Talvez por isso, exista um adágio popular que diz que caixão não tem gaveta. Exemplificando que da terra nada levaremos, salvo as boas e as más ações praticadas. Esse é o nosso patrimônio. Essa é a nossa bagagem. E na questão 711, Kardec perguntou: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Ao que os espíritos responderam: esse direito é consequente da necessidade de viver. Retornando lá à explicação da pergunta anterior. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, a própria circunstância da vivência, da necessidade de viver, favorece que nós tenhamos acesso aos bens da terra. A começar por um bem fundamental, o oxigênio que nós respiramos. Como seria possível a vivência sem esse bem natural? E a esse bem natural vão então se somar outros bens naturais e outros de natureza material. Perdão. Mas Kardec, com a sua belíssima inteligência, desejou saber por que os bens materiais são providos de atrativos. E aí ele perguntou na questão 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E olha a resposta que os espíritos deram para ele. Para instigar, exatamente, para instigar, para provocar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Se a resposta tivesse parado em cumprimento da missão, estava de bom tamanho. Mas os espíritos disseram algo que muitas vezes nós não prestamos atenção, que é a questão da tentação. E essa questão 712, então, ela tem um desdobramento na questão 712A. Porque quando Kardec recebeu essa resposta, para instigar o homem no cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, e ele perguntou naturalmente na questão 712A, qual o objetivo dessa tentação? Por que ela é necessária? Porque Deus colocou no atrativo essa questão da tentação. E os espíritos responderam: para desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo
dos excessos. Ou seja, é no atrativo do bem material que nós iremos desenvolver a capacidade de resistir contra um elemento singular chamado tentação. E aí eu me recordo que quando eu tinha 23 anos, já fazem 50 anos, eu perguntei a um sacerdote, numa aldeia indígena, às margens do rio Solimões, no estado do Amazonas, eu perguntei a ele, Padre Paulo, o que é pecado? E ele me respondeu, é a negociação mal sucedida com a tentação. E eu nunca mais esqueci essa resposta. Qual é o papel da tentação? Exatamente nos levar ao erro. E esse elemento singular, a tentação, nos leva à questão 258 de O Livro dos Espíritos. Porque nessa questão 258, Kardec perguntou, quando na erraticidade, ou seja, quando o espírito ainda está no plano espiritual, antes de começar nova existência corporal, ou seja, todo o planejamento reencarnatório dele está sendo elaborado. Tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, o espírito no planejamento reencarnatório, ele sabe o que vai acontecer quando ele estiver reencarnado? E olha o que os espíritos responderam. Ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele sabe o que vai precisar passar. O que ele precisa passar vai acontecer quando ele estiver reencarnado. Mas, através do livre-arbítrio, ele fará a escolha. Ele será tentado, a tentação virá. Um bem terreno, uma circunstância da vida atrativa, trará consigo a tentação, ele será tentado. Agora, ele só cederá à tentação se quiser. É um ato de vontade unilateral. É o livre-arbítrio que determina isso. E o que isso significa? Que naquilo que o espírito errou em reencarnações anteriores, ele então vai reencontrar o objeto da sua queda devidamente adornado, ou seja, com os atrativos, para ver como ele se comporta diante da prova. Mas essa questão 712, aí da lei de conservação, com o aparecimento da tentação na resposta, também nos leva à primeira epístola de Tiago. Quando a gente lê lá no versículo 12 do capítulo 1 desta epístola de Tiago, a carta de Tiago, está escrito, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então Tiago já nos apresenta um desafio imenso. Porque ele diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Ora, se a tentação é objeto de queda, como é que pode haver bem-aventurança nisso? Mas aí ele justifica. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que interessante. Então, você sofre a tentação. É um bem-aventurado, você está sendo tentado. Muito bem, diante da tentação, faz o quê? Cede ou resiste?
Se ceder, retornou ao erro que já praticou anteriormente. Se resistir, recebe a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É mais um degrauzinho em direção à felicidade. Agora, a coroa da vida só vem para aqueles que amam o Senhor. E que amam o Senhor não com louvação estéril, mas pelo cumprimento das leis divinas. Esses amam verdadeiramente o Senhor, os que cumprem a lei divina. Mas observe, meu amigo, minha amiga, que essa questão do atrativo, ela é muito utilizada comercialmente nas questões do consumo humano. Nós não podemos deixar de reconhecer, não podemos negar que todos somos ávidos consumidores e pecamos pelo excesso, ou seja, cedemos à tentação do consumo. O consumo vem lá com seus atrativos. A tentação está aí, diante de você. Ou você cede ou você resiste. E aí, quando a gente cede, a gente peca pelo excesso, mergulha no supérfluo como se ele fosse o necessário. Veja que nós temos apenas 2 pés, mas no guarda-roupa 10 pares de sapatos. As mulheres têm apenas 2 orelhas, mas 20 brincos, ou pares de brincos. Observe que isso é tão importante, essa estratégia mercadológica, que os supermercados, reconhecendo a nossa avidez pelo consumo, na entrada, na ponta dos corredores e das gôndolas, eles colocam tudo que é supérfluo. Logo que você entra no supermercado, você dá de cara com tudo que é supérfluo. E lá no fundo do corredor, lá no final, é que você vai encontrar o necessário. Aqui na entrada estão as bebidas, os biscoitos, os bombons, os chocolates, tudo que é supérfluo. Aí se você olhar lá no fundo do corredor, lá na última parede, na parede de fundo do supermercado, está o necessário, o arroz, o feijão, o açúcar. E por que eles fazem dessa forma a arrumação? Porque eles apostam 100% que a gente vai comprar primeiro o supérfluo, depois o essencial, que é necessário. Foi por essa razão que Kardec, na questão 713, perguntou: os gozos têm limites traçados pela natureza? E os espíritos responderam: sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Olha que interessante. Você abandona o necessário e vai para o supérfluo. E vai com tal voracidade que de repente você é saciado naquele seu consumo. E essa resposta da questão 713 nos leva a uma outra questão, que é a questão 943 do mesmo Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que interessante. Será que é isso que explica o número tão elevado de suicídios na Suécia? Um país que praticamente equacionou todas as necessidades básicas de sua população? Porque a vida perde o sentido. Bem diz-nos André Luiz, na obra Irmãos Unidos, lá no capítulo 13. Esse capítulo se intitula A Hora Vazia. E o André Luiz diz: quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. Isso talvez faça uma combinação perfeita com a resposta da questão 943, né?
efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. A ociosidade está exatamente quando as mãos repousam. Dizem os colaboradores espirituais de Kardec que o homem procura, nos excessos de todos os gêneros, o refinamento de seus prazeres. Isso é um fato. Nós podemos ir lá na questão 714A. E quando os espíritos disseram isso a Kardec, eles acrescentaram que esse tipo de criatura que procura nos excessos de todos os gêneros o refinamento dos seus prazeres, antes de ser invejado, essa criatura, ela precisa ser lastimada. Então não tenha inveja da abastança do seu vizinho, que é um consumista por excelência, nada o satisfaz e ele sempre quer cada vez mais. Não o inveje, pelo contrário, lastime-o. Porque, como disseram os espíritos, posto que se aproxima da morte, tanto do corpo físico quanto da morte material. O exagero, o excesso. O excesso do alimento, o excesso da bebida. Todos os excessos, de uma forma geral, conduzirão tanto à morte do corpo físico quanto à morte moral. E isso é algo que nós precisamos ter em mente. Termos muito cuidado. Nós dispomos dos bens materiais para usufruirmos dele com sabedoria, com inteligência, com bom senso. Nós temos que fazer um grande esforço para nos contentarmos com o que nos é necessário. E principalmente sabendo que tantos não têm nada. Aquela comida que você colocou a mais no seu prato e que acabou indo para o cesto do lixo, está fazendo falta para muita gente que não teve nada para se alimentar durante o dia. E evidentemente que nós responderemos por isso, sem dúvida. Nós estamos nos afastando das leis divinas. Nós estamos violentando as leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos, dentre as quais a lei de conservação. Esperando ter contribuído para o entendimento desse assunto, eu agradeço as boas vibrações emanadas, agradeço o carinho da atenção e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.